Estados Unidos, dando continuidade à sua política de segurança do Mar Vermelho, realiza mais um ataque contra os Houthis na região. Vale destacar que o Biden garante que os Estados Unidos não está em guerra contra o grupo. Notícias importantes também relacionadas a um suposto racha entre Israel e Estados Unidos. Israel nega algumas propostas dos Estados Unidos. E hoje, um policial aparentemente de folga fez um disparo contra o cidadão dos Estados Unidos que vivia na Cisjordânia. Isso pode acirrar ainda mais os ânimos entre os dois países. E a gente tem, pessoal, o Irã garantindo que um ataque israelense matou 5 membros da Guarda Revolucionária Iraniana no território da Síria, em Damasco. O Irã já prometeu respostas e iniciou exercícios militares depois de ter feito disparos contra o Paquistão, contra a Síria e também contra o Iraque. O Oriente Médio está em ponto de ebulição. Notícias importantes, pessoal, também sobre um recuo do Milei. Ele tinha feito mais de 1000 propostas de mudanças, mas começa a perceber, apesar de ter falado que não voltaria atrás durante a campanha eleitoral, que a política é um pouco mais difícil do que o discurso, vamos colocar assim, e entender exatamente quais foram os retrocessos da sua lei Omnibus. E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o Rob Bauer, que é a grande liderança da OTAN, que falou que nesse momento o Ocidente precisa se preparar para a guerra. Inclusive, tendo acesso a um documento confidencial das Forças Armadas Alemãs, garante que a Rússia tem um plano de invadir o continente europeu no verão de 2025. O que tá rolando, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira contribuir financeiramente aqui pro canal, pessoal, seja membro que isso ajuda demais, ou faça uma eventual também contribuição via chave Pix, a chave tá aqui, tá? Cara, isso ajuda demais, porque assim, temas que falam sobre polêmicas, conflitos tal, inclusive ontem, mais uma vez, meu vídeo foi desmonetizado, então isso ajuda bastante a manter o nosso trabalho sempre cotidiano aqui, né? Sempre trazendo informações de qualidade para vocês. Belezinha? Pessoal, se não puder, se não quiser tal, seu like e engajamento, sensacional também. Belezinha? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que tem bastante assunto importante que aconteceu no dia de hoje e no finalzinho da noite de ontem. Primeira notícia, pessoal, relevante, está ligado aos Estados Unidos, que mais uma vez realizaram ataques contra os Houthis, aquele grupo rebelde, xiita, que faz parte do eixo da resistência liderado pelos iranianos, ia fazer, na verdade, um ataque com míssil contra uma possível embarcação comercial com destino a Israel, e os Estados Unidos realizando um ataque contra esse míssil e também, junto com o Reino Unido, algumas posições dentro do Iêmen, vetou esses ataques. Vale lembrar, pessoal, que os ataques eles não estão acontecendo contra lideranças dos Houthis, ou contra, enfim, participantes ali do exército, né? A não ser quando os Houthis fazem um ataque primeiro. A gente já teve um caso, por exemplo, que algumas embarcações, elas fizeram um cerco contra uma embarcação da Maersk, uma embarcação comercial, que convocou, que anunciou, que pediu ajuda de porta-aviões dos Estados Unidos. Helicópteros americanos foram em direção, os Houthis tentaram disparar, os americanos contra-atacaram e acabaram matando, se não me engano, 10 membros ali dos Houthis. Mas diretamente não. O Biden deixa claro, tá, que os Estados Unidos não está em guerra contra os Houthis. Nossa, professor, mas por quê? Os Estados Unidos têm medo, né? O Biden tem medo dos Houthis? Eu já falei para vocês, o Biden está contra a parede. Um ataque muito forte contra essa coalizão islâmica pode acender um certo revanchismo de países mais neutros no Oriente Médio, como a Arábia Saudita, Jordânia, Egito, Turquia, e também da própria população islâmica interna dos Estados Unidos, que majoritariamente vota no Biden, e se ele der um apoio irrestrito a Israel ou irrestrito ao Ocidente, isso pode acabar pesando contra ele. Mas se ele não faz nada, ou se ele faz atitudes muito brandas, cara, ele mesmo falou, tá, palavras do Biden, olha, a gente está atacando os Houthis, isso está dando certo? Não. Vamos continuar? Vamos. Ou seja, eu tô atacando, mas na prática não para destruir os Houthis, porque a gente sabe que os ataques dos Houthis, eles vão continuar. Essa atitude muito branda dá muito gás para o Trump. O Trump falou em discurso recente que o Biden é o pior presidente da história dos Estados Unidos. O próprio Houthis, galera, falaram que o Biden não passa de um velhinho que não sabe não consegue nem subir a escada sozinho. E o Trump garante que o Biden está fazendo o mundo rir dos Estados Unidos. Então o Biden, pessoal, tá de verdade contra a parede e esses ataques, convenhamos, galera, não mudam muito essa proporção. Outra notícia, galera, relevante,
está ligado a uma... Isso a mídia americana vem colocando e a mídia israelense também, tá? Um possível racha dos Estados Unidos com Israel. A gente sabe que a parceria é histórica entre os dois países e, com certeza, o principal aliado histórico dos Estados Unidos no Oriente Médio é Israel e vice-versa, né? Israel tem também nos Estados Unidos um grande parceiro. Só que eu diria, pessoal, que algumas políticas estão um pouco diferentes. Por exemplo, eu apresentei para vocês ontem que a Arábia Saudita e Estados Unidos elaboraram um plano para que o que vai acontecer no futuro na região da Palestina, falando que é importante uma autoridade nacional palestina, a formação de um grupo árabe, de um grupo palestino, comandar a faixa de Gaza e a Cisjordânia, principalmente a faixa de Gaza. O Benjamin Netanyahu desmentiu, falou que não aceitaria tais medidas, mesmo impostas pelos Estados Unidos, e que vai querer manter o controle militar na faixa de Gaza, porque um não controle ou uma autorização ao grupo palestino prejudicaria o seu país. Primeiro racha. A gente já teve, cara, o Jake Sullivan, já teve o Antony Blinken, até declarações do Biden criticando uma postura muito belicista contra civis que vivem na Palestina. A gente fala hoje já de mais de 23 mil mortos palestinos pelas incursões israelenses. E isso acaba pegando um pouco mal. Além de tudo, a gente teve a notícia hoje que um cidadão que é norte-americano dos Estados Unidos, tinha 17 anos e vivia na Cisjordânia, ele estava participando ali de manifestações. Galera, de novo, tá? Isso aqui pode mudar porque as informações são preliminares, muito nebuloso. Por enquanto, a informação que a gente tem é essa, mas não tô garantindo, tá? A gente sabe como funcionam essas divulgações de notícias. Estava participando de uma manifestação com paus e pedras e tal, e aparentemente um policial que estava de folga e um civil israelense, eles atiraram contra esses manifestantes e acabaram matando esse garoto, que também tinha cidadania dos Estados Unidos. A gente teve declarações, pessoal, como o próprio, por exemplo, John Kirby, garantindo que há uma preocupação. A CNN garantiu que o Departamento de Estado dos Estados Unidos pediu maiores explicações para saber por que Israel está tomando essas medidas. Só que a gente sabe que palavras do Smotrich, o próprio Ben-Gvir, galera, eu não consigo colocar algumas imagens aqui para vocês, mas você consegue pesquisar no Google Imagens, tá? Tem ele distribuindo armamentos para a população israelense, para os assentados israelenses, alegando que era para a segurança, uma política de armamento contra os palestinos. Até em certa medida, pessoal, de novo, tá? Não são todos israelenses que fazem isso, mas os mais extremistas, os mais radicais, como Smotrich e Ben-Gvir, falando que era necessário combater os palestinos que ali vivem. Falando, por exemplo, que os palestinos não são povo, que é importante que a faixa de Gaza não tenha população palestina, entende? Então esse tipo de discurso, que não é de Israel inteiro, mas de alguns membros do governo israelense e de parte da população, isso acaba colocando umas arestas na relação com os Estados Unidos, o que, de novo, prejudica o Biden em plena campanha eleitoral. A gente teve também, pessoal, o Irã, que garantiu, e isso também foi confirmado por mídias sírias, mídias iranianas, que Israel fez uma ofensiva contra Damasco, uma cidade da Síria. Nessa ofensiva, que pegou ali em militares e em pessoas iranianas, foram mortos 5 lideranças da Guarda Revolucionária Iraniana que pertenciam às forças Quds. Para quem não sabe, essas forças, elas eram lideradas, é como se fosse uma força especial, da Guarda Revolucionária Iraniana, que inclusive era comandada pelo general Soleimani, que lembra, né, das celebrações, atentado, aí o Irã foi lá, disparou contra o Paquistão, disparou contra o Iraque, contra a Síria, tudo tal, tá? Professor, mas pode fazer isso? Claro que não, né? Vamos tentar trocar os sinais aqui. Imagina se, por exemplo, nós temos bases americanas, sei lá, no território de Israel, e o Irã decide que ele vai atacar, por exemplo, militares dos Estados Unidos no território israelense. É mais ou menos... Não tô falando quem tá certo ou tá errado, tá? Tô falando em nível geopolítico da coisa. Porque Israel é um inimigo da Síria e os militares iranianos claramente são inimigos de Israel. Então o Irã realizar ataques contra Israel e matar militares dos Estados Unidos é mais ou menos a mesma proporção do que os iranianos, claro, né? Do que Israel fez nesse momento. Tanto que Ibrahim Raisi, que é a atual liderança iraniana, já prometeu respostas. O Irã, nesse momento, está fazendo exercícios militares de grandes proporções e tudo indica que, junto com o eixo da resistência, Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica, dentre outros membros, pode começar uma ofensiva mais significativa contra os israelenses,
contra as bases militares americanas. Uma delas, inclusive, no Iraque, mais uma vez foi atacada hoje. A gente tá falando mais de 30 ataques desde o fatídico dia 7 de outubro, tá? Então, assim, a tensão ela aumenta bastante e esses ataques contra o Irã, eles só provam, galera, cada vez mais isso. Além disso, pessoal, a gente teve também, aí saindo um pouquinho do Oriente Médio e vindo aqui para América Latina, o Javier Milei anunciando um certo recuo. O que, de novo, tá? Aqui deixando de ser professor, ou seja, né, passando a informação e fazendo uma análise um pouco mais política da coisa. Eu sei que ele vai sofrer críticas em relação a isso, mas, galera, de verdade, eu acho que devia criticar a postura como ele tinha antes e não a postura como ele tem agora. Política não é a arte ou a coisa de você fazer o que você quiser. E até porque. Até tem política assim, né? Que a gente chama de ditadura, tá? Mas quando a gente fala de uma democracia, você tem que negociar com os outros poderes, com as outras pessoas que pensam diferente de você. Então, o Milei, por exemplo, desde que ele ascendeu o poder na Argentina, pessoal, que tem hoje, tá? Acho que até de maneira mais bem vistosa para a população, os peronistas, a galera mais de esquerda, vista como vilã na Argentina, pelo caos econômico, pela situação de inflação, pela insegurança jurídica que existe no país, o Milei ele vem com o crivo dos votos para conseguir colocar umas mudanças. E é fato, pessoal, que o governo dele ia ser mais liberal. Natural, afinal, ele é um cara que se define como anarcocapitalista. Desde que ele ascendeu ao poder, ele primeiro fez um revogaço com mais de 300 revogações, inclusive até falo para vocês, né? Ficou conhecido como lema, é proibido proibir. Então é proibido você fazer regulações, você prejudicar a exportação de alimentos pensando em manter carne, por exemplo, no mercado interno. Então vamos tirar as regulações do Estado, quanto menos Estado, melhor. E aprovou também a Lei Ônibus, que basicamente, galera, fala que é a lei de todas as coisas, vai? Numa tradução mais livre, assim. Que muda 664 leis que existem na Argentina que falavam, galera, essas leis, tá? Óbvio, são 604 artigos, é muita coisa, né? Mas de maneira resumida, falava sobre a redução do Estado, sobre o processo de privatização de empresas, inclusive a YPF, que é a maior estatal de petróleo argentina que existe, falava sobre a proibição ou a dificultação, não vou falar proibição, mas praticamente isso, de manifestações muito grande em espaços públicos e garantia um estado de emergência na Argentina por 2 anos, ou seja, até 2026, né? Exatamente, e prorrogável por mais 2 anos. Ou seja, durante todo o mandato, o Milei estaria com a Argentina numa situação de estado de emergência, o que praticamente, traduzindo, tá? Você não precisaria da autorização do Congresso para implementar as suas leis. Então, basicamente, o que ele está falando, olha, a população votou majoritariamente em mim. Eu fui eleito com o crivo das urnas, mais de 55% dos votos. Então, Congresso, se eu ficar escutando os peronistas, a galera de centro, centro-direita, ele até fala, né, os corruptos que existem e tal, isso vai atrasar as reformas que eu preciso fazer para o meu país. Então, estado de emergência é você falar assim, Milei, realmente, Congresso só atrapalha, vai ter debate que vai atrasar as coisas, então você tem a confiança do povo para conseguir seu poder executivo e legislativo numa única figura. Então anula a ideia de um legislativo, de um parlamento para fazer e votar as leis, e tudo ficaria a cargo do Milei, tá? Ah, professor, mas eu concordo, ele foi mais votado. Então, cuidado, por quê? Democracia não é a ditadura da maioria. Mesmo que todo mundo, ou a maior parte da população vote no Milei, você tem que pensar, cara, que ele é um presidente. Quando a gente vota, por exemplo, num parlamento que tem as suas atribuições, que é fazer e votar as leis, a gente tem um escopo muito mais democrático. Claro que a gente sabe que tem corrupção, tudo tá, tem ideologia, tem esqueminha por trás, não tô falando isso, tá? Mas a ideia é que para você formular uma lei, é interessante você ouvir, inclusive, as pessoas que pensam diferente de você. Quando você tem o Congresso, tem que ter o cara de esquerda, o cara de direita, o cara conservador, o cara progressista, enfim, tá? Todos os escopos de pensamento, porque isso representa, pelo menos no modelo ideal, a vontade da população. Ou seja, você falar que o Milei pode fazer isso porque ele foi o mais votado, é você falar que, sei lá, o peronista de esquerda que foi eleito no Congresso, não, ele não merece. Pô, mas ele foi votado, ele tá lá. Por que ele não merece e o Milei merece, entende? Da mesma maneira, o Milei talvez seja liberal demais para alguns de direita mais conservadora na Argentina. Por que esse cara não pode ser escutado?
Entende a questão? Então, a gente começou a ter até uma certa judicialização do processo, o Congresso começou a dar as costas pro Milei. Hoje o Milei, pessoal, ele só tem o seu partido 40 cadeiras na Câmara e 7 cadeiras no Senado, isso dá mais ou menos 15% do poder legislativo. Então, na prática, o judiciário vetaria todas as suas propostas, assim como o legislativo. E o Milei percebeu cedo isso. Ainda bem, faz parte da política, tem que negociar, né? Então, por exemplo, das propostas que ele colocou, dessas leis ônibus de 664 medidas, ele aparentemente, segundo a mídia argentina, revogou 100, inclusive algumas das mais importantes. Ele flexibilizou o processo, a autorização para protestos na Argentina, é uma coisa que, assim, tá muito no âmago da população argentina, eles protestam muito mais que os brasileiros por inúmeros motivos diferentes. Tirou a questão, por exemplo, da privatização da estatal de petróleo argentina, que vai male equivalência ali, como se fosse a Petrobras argentina, e também, galera, tirou a questão dos 4 anos de estado de emergência. Ele falou de colocar 1 ano de estado de emergência para ele, prorrogável por mais 1 ano, e depois a Argentina voltaria às normalidades. Talvez com isso o Congresso aprove as leis e o Milei consiga governar. Lembrando, pessoal, que ele tinha falado também em fazer plebiscitos. Não plebiscito vinculativo, ou seja, a população votou, então vou colocar para jogo. Um plebiscito mais para pressionar o legislativo. Ó, tá vendo? A população quer isso. E aí, vocês vão votar ou não, tá? Mas aparentemente ele quis fazer o jogo político, deu algumas voltas atrás para conseguir os reais objetivos. Eu acho, pessoal, que o Milei tá certo nessa, hein? E você, o que você pensa? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre eu falei para vocês, né, que nesse momento está rolando o maior exercício militar da OTAN desde o final da Guerra Fria. A gente fala de 90 mil militares, inclusive a Suécia, mesmo ainda não sendo membro da OTAN, está participando desses exercícios, muito possivelmente vai virar membro no futuro próximo, só que também está acontecendo uma espécie de reunião, em que você tem o chefe ali, né, vamos colocar assim, da OTAN nesse momento, que é o Rob Bauer, se reunindo com outras lideranças de países, de membros da OTAN. E ele colocou, galera, algumas frases muito fortes sobre o futuro da OTAN e o futuro do mundo. Na prática, ele garantiu que a paz é efêmera e não está garantida, e nem tudo que é planejado e nem tudo é planejado ou previsível. Ou seja, a OTAN tem que se preparar para a guerra. E, assim, galera, por que será que ele falou isso justamente nesse momento, né? Claro que a questão da China com Taiwan pesa, a questão entre Israel e Palestina pesa, a questão das Coreias pesa, o mar da China Meridional, a gente tem muitos conflitos, a própria Essequibo aqui, né, na Venezuela pesa também, na Guiana, aliás, isso tudo pesa. Mas eu diria, galera, que talvez a reportagem que foi divulgada o meu alemão não é muito bom, tá? Pela Bild, B-I-L-D, que é uma mídia alemã, nota, conhecida por ser bastante sensacionalista na Alemanha, tá? Mas enfim, eles anunciaram uma reportagem divulgando que eles conseguiram, junto ao exército alemão, que tem fontes no exército russo, quais são os próximos passos para a Rússia. Segundo eles, pessoal, no verão de 2025, a Rússia fará um grande ataque à Europa. Segundo eles, o Putin está convocando mais militares nesse momento, mais ou menos ali 200 mil. Putin fará uma grande ofensiva em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, e vai conseguir a vitória, e com essa vitória que está vindo em Kharkiv, eles vão começar a fazer um super exercício militar em conjunto com o Belarus, que é comandado pelo Alexander Lukashenko, um grande aliado do Putin, mais ou menos nos mesmos moldes que o que aconteceu antes da Ucrânia. Talvez vocês se lembrem, galera, que antes da invasão da Rússia à Ucrânia, o Putin falava que, imagina, é só um exercício militar, estamos ocupando aqui as fronteiras, mas é só para treinamento, inclusive de defesa, né? Cara, poucos dias depois teve o ataque lá, a invasão à Ucrânia. Vai ser mais ou menos a mesma coisa, só que a partir dessas tropas conjuntas de Belarus e da Rússia, eles vão invadir o corredor Suwalki, que é uma região que fica entre o enclave de Kaliningrado, que pertence à Rússia, a Polônia, a Lituânia e a própria Rússia. Com esse ataque, que possivelmente vai pegar na Lituânia e na Polônia, 2 países que são membros da OTAN, segundo eles, tá? O Trump estará na presidência dos Estados Unidos, e aí pode ser 2 opções. Ou que ele defenda a Polônia e a Lituânia e começaremos uma guerra nuclear, ou que de fato o Trump dará para trás,
visto que o Trump ele tem algumas ligações um pouco melhores com Putin do que o governo Biden, por exemplo, e isso vai representar um crescimento do Putin. Podendo, em última instância, você pegar uma mapinha da Europa, né? Corredor Suwalk, Polônia, Alemanha, né? Quem divulgou isso foi o exército alemão. Ou seja, nós, OTAN, temos que nos preparar para a guerra. E aí, pessoal, você acha que esse plano divulgado pela Bild, por essa revista alemã, faz sentido? São os objetivos do Putin? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.